Boa noite. Em junho de 1996, o Acre ficou chocado com um dos crimes mais brutais de violência. No auge do Esquadrão da Morte, Agilson Firmino, baiano, foi morto com requintes de crueldade, no caso que ficou internacionalmente conhecido como o crime da motosserra. 20 anos depois, a filha de baiano rompe o silêncio e pela primeira vez fala com uma equipe de TV. Ela e a família, que tiveram que fugir na época, até hoje vivem escondidas e com medo de represálias. A reportagem exclusiva é de Adailson Oliveira. 30 de junho de 1996. Era um domingo como outro qualquer. A rotina de Rio Branco será totalmente alterada a partir de um assassinato que ocorrerá nesse posto de abastecimento numa das áreas centrais da cidade. Itamar Pascoal, irmão de Hildebrando Pascoal, chega ao posto para cobrar dinheiro de um homem chamado José Hugo Alves. Os dois discutem. Hugo leva um tapa no rosto, reage, saca a arma e atira. Itamar morre ali mesmo no posto. Junto com Hugo, dentro do carro, assistindo tudo, sem nada poder fazer, estava o seu amigo, Agilson Firmino dos Santos, conhecido como Baiano. Os dois sabiam que tinham mexido com a família errada e fogem do local. Começa uma das maiores perseguições da história da polícia acreana. Hugo conseguiu sair do estado, mas Baiano é capturado logo no dia seguinte em Sena Madureira. Na caçada, antes de chegar à vítima, um grupo de policiais ligados a Hildebrando vai até a casa de Baiano, onde estava a esposa e 3 filhos menores. A mulher, Evanilda Lima de Oliveira, é levada para o quartel da PM, com a desculpa de que o marido tinha sofrido um acidente. Quando volta à noite para casa, descobre que o filho de 13 anos, o Hilder Firmino de Oliveira, também tinha sido levado por policiais. A filha mais velha, Emanuela Firmino de Oliveira, não vai mostrar o rosto, nem vamos informar onde mora atualmente. Ela resolveu quebrar o silêncio e contar os horrores que a família viveu, mexer em cicatrizes psíquicas que atormentam a mente dos sobreviventes da tragédia. Eu recordo tudo, assim, eu lembro de tudo, de cada detalhe. Eu lembro de quando foi num domingo, no dia 30 de junho de 96. Nós estávamos almoçando e passou a reportagem do assassinato do irmão de Hildebrando. Mas até então a gente não sabia que meu pai estava envolvido. Quando foi à noite, foram 3 policiais na minha casa dizendo que meu pai tinha sido preso porque estava embriagado e que precisaria de um dos filhos para ir para lá fazer uns curativos nele. E aí minha mãe falou, não, eu sou a esposa, meus filhos são de menor, quem tem que ir sou eu. Aí minha mãe foi ao encontro de meu pai. Só que menos de 20 minutos depois, os mesmos policiais retornaram, dizendo que minha mãe mandou vir buscar um filho. Aí eu disse que eu iria, já que eu era mais velha, na época eu tinha 15 anos. Só que eles falaram que não, que era melhor um dos meninos. Aí meu irmão de 13 anos, o Hilder, foi com eles. Na mesma noite em que o pai e o irmão não voltaram, mãe e filha saem em busca dos dois pelas delegacias e hospitais. Não conseguem notícias. Na segunda-feira, dia 1º de julho, elas notam que estão sendo seguidas. Policiais chegam a abordá-las e ameaçá-las. Foi aí que descobriram que o filho e o pai estavam prestes a perder as vidas. Um deles parou a gente e perguntou à minha mãe, mostrou a foto de Hugo e perguntou à minha mãe se minha mãe conhecia. Aí minha mãe falou que não, que conhecia, mas que não sabia onde ele estava. Aí um deles virou para minha mãe e falou, é melhor a senhora dizer onde ele está, porque aí a gente entrega seu filho. Só que minha mãe falou que não sabia do paradeiro nem de meu pai nem dele. Meu pai sumiu, meu pai desapareceu. Na época a gente não tinha telefone, não era como hoje que tem um celular. Então a gente ficou sem saber, a gente achava que meu pai tinha fugido. Só na terça-feira mesmo que foi encontrado o corpo dele. Mas até então a gente não sabia de nada. Nesse mesmo dia, Baiano é capturado, levado para um barracão na estação experimental, onde hoje é um estacionamento. Essa foto mostra como era o local. O imóvel pertencia a Alípio Ferreira, que depois será eleito vereador de Rio Branco. Essa outra fotografia do banheiro do barracão é o local onde Baiano ficou algemado e passou por todo tipo de tortura. Os olhos foram perfurados, um prego colocado na testa. Mas o terror acontecerá com os braços e pernas, que serão amputados com uma motosserra.
Na terça-feira, o corpo de Baiano é jogado nesse terreno baldio, na Avenida Antônio da Rocha Viana. O local até hoje não teve uma só construção. É pelo rádio que Manuela e o outro irmão de 12 anos e a mãe vão descobrir que o pai foi assassinado. O locutor fala de um corpo sem braços e pernas. Eles não têm dúvidas. Ainda vão até o IML, mas com medo não entram. Na época dos crimes, Baiano morava com a família nessa rua aqui do bairro Preventório. A pedido da proprietária, nós não vamos mostrar a casa, que na época era alugada. Na terça-feira, quando Evanilda saiu daqui para reconhecer o corpo do marido, ela desistiu de entrar no IML com medo que acontecesse alguma coisa com ela e com os filhos. A partir daí, ela não mais retornou para casa. Deixou tudo para trás, dinheiro, documentos, fotos, todos os bens da família. Decidiu procurar ajuda. Ninguém queria ajudar a família com medo de uma reação da família Pascoal. Apenas uma amiga decidiu dar abrigo à família. Depois de uma semana escondidos, apenas com a roupa do corpo, a família que mora na Bahia enviou dinheiro para que comprassem passagens e saíssem do Acre. Foi no esconderijo 2 dias depois, na quinta-feira, que veio a notícia da morte de Wilder Firmino, de 13 anos. Eles apenas choraram e continuaram agarrados uns aos outros. O corpo de Wilder foi encontrado na BR-364, sentido Sena Madureira. A coluna tinha sido quebrada. Ácido foi jogado no peito da criança para dizer onde estava o pai. No final, ainda levou um tiro. O irmão de Idelbrando Pascoal, Pedro Pascoal, foi condenado a 20 anos pelo assassinato do garoto. Meu pai foi um grande homem, meu pai lutava, minha mãe não trabalhava, minha mãe criava os filhos. A gente tinha uma vida dignamente. E de uma hora para outra, minha mãe teve que voltar a trabalhar, teve que voltar a trabalhar com os serviços gerais e sem um filho e criar mais outros 2 pequenos, sem uma estrutura de vida, sem nada, de repente, por negligência do Estado do Acre. Porque além de ter sido pessoas policiais que assassinaram meu pai, eles não prestaram apoio depois a gente. Hoje eu não tenho uma foto de meu pai. Hoje minha filha não sabe como é meu pai. Porque eu não tenho uma foto, uma lembrança. Minha mãe não tem uma lembrança. A única foto que eu tenho de meu pai foi uma que eu achei numa das reportagens, o corpo dele. Então isso dói. A família de Baiano, ou o que sobrou dela, conseguiu sair do Acre apenas com a roupa que estava vestida. Na época, o Wilder e Baiano foram enterrados como indigentes, um trauma que dificilmente será superado. A mãe de Emanuela não fala sobre o assunto. 20 anos depois, usa como proteção o silêncio. Eu nunca vou conseguir me recuperar. E o pior, eu acho que não é nem em relação a mim, é em relação à minha mãe. Porque minha mãe ficou fragilizada até hoje. Minha mãe tem 60 anos, mas se você olhar para o rosto dela, você dá mais. Porque ela sofre até hoje. Tanto que ela não gosta de falar, tanto que ela não quer falar sobre o assunto. Ela briga comigo porque eu luto. Em 2009 teve julgamento e eu pedi que enviasse as ossadas deles para que a gente pudesse fazer um enterro digno. Aí de tanto eu brigar, lutar, eu consegui. E só de 96, só em 2009 que a gente conseguiu enterrar os 2. O caso Baiano só virá à tona em 1999 com a prisão de Idelbrando Pascoal. Em 1996, o ano do crime, a Polícia Civil sequer abriu o inquérito. Houve um pacto de silêncio entre as autoridades. Na verdade, toda a cidade sabia de quem era o corpo que foi jogado nesse terreno, por que tinha sido assassinado e quais os principais acusados. Um ano depois da morte, a Polícia Civil decidiu reabrir o inquérito. Enviou 2 agentes que fizeram uma investigação aqui nesse local. Conversaram com alguns vizinhos, como eles não tinham nenhuma informação, encerraram o caso. Em 2009, Idelbrando e mais 8 pessoas foram julgados pelo crime. Evanilda, Emanuela e o irmão Éder voltaram ao Acre depois de 13 anos. Eles contaram durante o depoimento o sofrimento que passaram e assistiram Idelbrando contar que não tinha matado o Baiano e que os braços e pernas foram cortados por um terçado, por Alípio Ferreira, que tinha falecido 7 anos antes do julgamento. Ele cortou os membros para retirar as algemas, disse Idelbrando, que depois foi condenado a 18 anos de cadeia. Uma pena injusta, diz Emanuela. Claro que não foi justo, mas no país que a gente vive ainda conseguir ver alguém ser condenado, um político ser condenado, já é alguma coisa, né? Mas que não foi justa, não. E a condenação de meu irmão, ele foi condenado, o irmão dele foi condenado a 20 anos, uma criança de 13 anos.
Uma criança de 13 anos que teve ácido jogado no corpo. Então eu acho que foi menos justo ainda. O que mais revolta Emanuela é que, passados todos esses anos, nunca receberam uma ajuda. Quando soube do sumiço do irmão, ela e a mãe ainda procuraram a Secretaria de Segurança. Na época disseram que nada podiam fazer. Quando chegou o período do julgamento, o Ministério Público prometeu conseguir uma pensão vitalícia, no valor de R$ 1.800 para a mãe e R$ 900 para cada um dos filhos. A promessa nunca foi cumprida e hoje ela nem consegue falar com os promotores e procuradores do caso. Na época do julgamento, eles entraram em contato com a gente, pediram que nós fôssemos para lá e disseram que iriam nos apoiar, que iriam prestar esse apoio para que a gente conseguisse essa indenização. Só que até hoje, de 2009 para cá, mais nada. Até há pouco tempo atrás eu estava entrando em contato com o Ministério Público, só que de uns 3, 4 meses para cá eles não respondem mais meus e-mails. 3 acusados pela morte de Baiano ainda serão julgados. Pedro Pascoal, irmão de Delbrando, os primos Amaraldo Pascoal e Aureliano Pascoal, que na época era comandante da Polícia Militar. Para Emanuela, que tenta levar uma vida normal, essas punições não fazem diferença e nem amenizam a dor da família. O que deve ser feito pelo Estado é garantir uma vida digna para a família, que passou por muitas necessidades e até hoje ainda encontra dificuldades financeiras. No início a gente não tinha onde morar, a gente ficou morando na casa de familiares. A família, graças a Deus, nos ajudou bastante. Desde a saída de lá, com a família pagando nossas passagens, e o início foi a família mesmo que nos ajudou. Mais ninguém, mais o Estado, mais ninguém nos procurou para isso. Nos procuravam para que a gente fosse participar do julgamento, só isso. E aí quando nos procuravam, prometiam que iriam nos ajudar, que a Defensoria Pública iria estar ali com a gente, mas até então nada. Eu vejo que se a gente continuar calada, a gente não vai receber essa pensão nunca. Minha mãe nunca será indenizada, ela vai falecer e não será indenizada. E pelas promessas também que já fizeram a gente desde 2009, que eu estou lutando para que, no mínimo, o Estado, como foi falado em 2009 lá no julgamento, que o Estado do Acre estava virando a página negra. Só que essa página ainda não foi virada, porque eles condenaram, julgaram e condenaram as pessoas que mataram meu pai e meu irmão. Porém, eles ainda não nos indenizaram. E para que essa página vire mesmo, eles têm que nos indenizar também. Porque a gente sabe que a gente tem direito a isso. Amanhã o Gazeta em Manchete continua repercutindo os 20 anos do crime da motosserra. Você vai ouvir os representantes do poder público que foram citados na reportagem.